Quando a gente acha que o Bolsonaro já atingiu os limites da canalice, falta de caráter e falta de vergonha na cara, ele prova pra gente que nada está tão ruim que não possa piorar. E ontem, em apenas 1 minuto, ele conseguiu comprovar que ele é um grande admirador do nazismo e também atacar a Anitta e a advogada Gabriela Prioli. Inclusive, elas acabaram com ele nas suas redes sociais. Eu vi outro dia, tive o saco de ver uns 10 minutos, 2 mulheres, podia ser 2 homens também, né? Elas não sabem nada, não sabem o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não, é comum. É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os 3 poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? É isso mesmo, não basta a humilhação diária que o presidente já sofre de jornalistas, políticos, de pessoas comuns como nós, da mídia internacional. Ele também teve que caçar briga com uma das maiores artistas brasileiras. Porque, afinal de contas, quando alguém não gosta de trabalhar e não sabe como trabalhar, a única coisa que eles podem fazer é atacar os outros, é diminuir o trabalho dos outros, diminuir a luta dos outros, já que eles não podem olhar para o próprio umbigo, senão eles vão ver o quão incompetentes e mesquinhos eles são. E para piorar, nessa mesma fala do Bolsonaro, um dos seus apoiadores pergunta por que ele ainda não fez que nem Hitler nas escolas, começar pelas crianças, educar as crianças. E ele responde que ele não pode chegar metendo pau no Ministério da Educação, que ele gostaria de colocar educação moral e cívica, gostaria muito de fazer como Hitler, né? Ele deixa subentendido, porque o que o apoiador dele pergunta é sobre isso. O apoiador dele fala, por que você não faz como Hitler? E ele diz que gostaria, ou seja, Bolsonaro, por que você não é mais nazista? Ah, eu até gostaria de ser, né? Mas aí fica difícil, porque aí não tem como dizer que não pode chamar de fascista e de nazista um cara que faz apologia ao nazismo e que elogia o nazismo, né? Não. Eu vou mostrar os vídeos completos dessa treta toda pra vocês, então chega pra cá, que meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Telles. Aqui, todos os dias, nós combatemos o fascismo, o falso moralismo e o banditismo do bolsonarismo. Então, se você também é fora Bolsonaro e quer nos ajudar a combater essa corja, senta o dedo no like, se inscreve e ative o sininho, que dessa forma você já está contribuindo muito com o trabalho do canal. E agora, bora dar uma olhada nessa treta. Primeiro, eu vou mostrar o trecho do vídeo em que o Bolsonaro faz a apologia ao nazismo, né? Demonstra que ele queria ser mais como Hitler, mas não pode. A linguagem neutra, não sei de que, não tem mais. Presidente, quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. No caso aí, só acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar a retomar, né, a consciência, a conscientização? Você não consegue. Olhem só, prestem bem atenção. Eu vou passar o vídeo completo, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa pergunta desse apoiador, para ninguém dizer que a gente tirou as coisas de contexto. E para vocês verem a gravidade do negócio, que nem os próprios apoiadores do Bolsonaro não escondem mais que eles são realmente fascistas, apoiadores de nazismo, apoiadores de fascismo, que são grandes admiradores desses genocidas que viveram no nosso planeta. Presidente, quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. No caso aí, só acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar a retomar, né, a consciência, a conscientização? Você não consegue, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, um montão de coisa lá, né? Coisas boas. Peraí, como é que é então, Bolsonaro? Você gostaria de ser mais nazista, mas não tem como, né? Porque tem gente que vai perceber que você é um verdadeiro fascistoide. Vamos dar uma olhada de novo na resposta que ele dá pro cara. A consciência, a conscientização. Você não consegue, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, um montão de coisa lá, né?
Educação moral e cívica a gente tinha na época da ditadura militar, né, para controlar o comportamento das crianças. E ele admite que ele gostaria mesmo de ser mais semelhante a Hitler, mas ele não consegue porque tem ministério, tem várias outras pessoas ali para impedir ele de ser cada vez mais nazista. E essa não é a primeira vez que o Bolsonaro faz apologia ao nazismo. E agora, bora ver a parte em que ele manda uma indireta pra Anitta, porque a Anitta, há uns tempos atrás, fez algumas lives com a Gabriela Prioli, né, que é escritora, comentarista de política, advogada, e que entende bastante do assunto. E aí a Anitta queria aprender um pouco mais sobre política e começou a fazer lives com a Gabriela Prioli para ela poder explicar um pouco melhor o que é o poder executivo, legislativo, judiciário, como é que funciona a nossa política. E aí o Bolsonaro ontem mandou uma indireta, bem direta para as duas, dizendo, né, elas não sabem nada e fica falando de política e não sei o quê, como se ele soubesse alguma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui e ver como que ela humilhou, rasgou o verbo. Ela e a Prioli humilharam o Bolsonaro nas suas redes sociais. Eu vi outro dia, tive o saco de ver uns 10 minutos, duas mulheres, podia ser dois homens também, né? Não sabem nada, não sabem o que é poder executivo. Dela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não, é comum. Não, mas como vocês puderam reparar, existe uma clara provocação aí que ele faz para a Anitta. Afinal de contas, ela tem um alcance imenso. É uma das artistas com maior alcance no Brasil e fora também. Então, ele faz uma clara provocação a ela e a Anitta, boba que não é, vai e responde humilhando o presidente da República nas suas redes sociais. Vamos dar uma olhada. É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa salvação da economia. Pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não. Muita gente não sabe, acha que o dever do presidente hoje em dia é ficar no Twitter, talvez. Muita gente não sabe os deveres. Bom, e eu, com muito orgulho, como eu não tive esses ensinamentos na escola, será que já tem uma nova política de ensinar, de colocar, aplicar nas escolas, no ensino público brasileiro? Claro. Eu, no meu ensino público, não tive aulas ou nada parecido que me ensinasse ou me ajudasse a entender sobre política. Então, sem vergonha alguma, tá? Eu resolvi realmente tomar classes ao vivo para que toda a minha audiência pudesse aprender junto comigo, com a minha amiga, que se entende muito de política. E muita gente aprendeu junto comigo, presidente. Fiz mais pela galera do que o senhor. Com certeza. Nesse quesito aí, posso estar falando, e outros também, tá bom? Eu posso estar falando isso. Com muito orgulho agora, depois de aprender bastante e de ler também o livro que essa mesma amiga escreveu, um ótimo livro, por sinal, uma política super fácil, básica para a galera aprender. Nunca votarei em políticos que fazem piada de cidadão que não entende sobre política, porque um bom político, ele deveria saber que o ensino público brasileiro é uma bosta e a gente não entende nada de política. Se a gente depender do ensino que nos é fornecido no nosso país. Então eu nunca votarei em nenhum político que faz piada e faz graça da falta de conhecimento e da falta de educação que o brasileiro recebe. Olha, eu acredito que até quem não gosta da música ou da personalidade da Anitta concorda com essa fala dela de que ela fez muito mais pelo Brasil do que o Bolsonaro. Afinal, isso não é muito difícil, né? Mas dando aulas sobre política, ensinando o pessoal, se pronunciando sobre isso, ela se pronunciou também sempre sobre os crimes ambientais do Salles. Ela está sempre batendo de frente com esse desgoverno. Então eu acho que todos nós podemos concordar que a Anitta já fez muito mais pelo Brasil do que o Bolsonaro e sem ter obrigação nenhuma, né? E eu concordo plenamente com ela. Ao invés dele ficar atacando os outros,
outros nas redes sociais, postando mentiras e disseminando discurso de ódio, vai trabalhar, Bolsonaro. Se você tá falando que as pessoas não têm conhecimento sobre política, vai fazer uma proposta educacional em que elas vão ter acesso a isso na escola. Vai trabalhar, vagabundo. E não foi só da Anitta que ele recebeu uma resposta, não. A Gabriela Prioli também respondeu a ele nas suas redes sociais, porque a humilhação ela tem que vir em dobro, né? Pra ser mais gostoso ainda. Recebi agora um corte de um vídeo e queria dizer bem-vindo, Jair, às minhas redes. Fica à vontade, não repara bagunça. De fato, no Brasil, tem muita gente que não entende o básico de política. E aí a gente enfrenta consequências desastrosas, como foi a eleição do senhor em 2018. Se a gente tivesse uma população que entende mais de política, a gente não estaria passando por isso, mas fica tranquilo. Tem muita gente legal trabalhando para mudar esse cenário. E aí a gente vai ter um futuro melhor para todos os brasileiros, com você bem longe da gente. Olha, eu nem preciso me estender muito nos comentários, porque a Anitta e a Gabriela Prioli já falaram tudo que eu penso. Realmente, o Brasil só vai voltar a ser um país sério, um país que vai crescer quando o Bolsonaro sair da presidência, quando ele estiver bem longe da gente, aí sim a gente pode pensar num país com um futuro melhor. Então assina embaixo o que elas disseram. Bolsonaro deve estar chorando no banho porque ele é humilhado por todo mundo, todo dia nesse país. Não basta ser humilhado por jornalistas, políticos, etc. Ele ainda tem que caçar ser humilhado por artistas também. Então tá aí, mais uma humilhação pra conta dele. E eu só digo uma coisa, vai trabalhar, Bolsonaro. Para de ficar atacando os outros, vai olhar pro seu próprio umbigo e vai trabalhar. E vocês, o que acham? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esquece de sentar o dedo no like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada e beijo! Até a próxima!